E aí? Esse é o podcast número 7. Número 7. Meu número da sorte. É isso aí. Estamos aqui com o nosso grande amigo Luiz Fernando Carquejo. Opa, uma honra estar com vocês aqui e agradecer o convite desde já. E hoje o podcast vai ser cheio de lama e poeira. Isso aí, vamos entrar no barro. Vai ser poeira, se chover muito vai Cuidado para não lama. respingar na tela aí. Cuidado para não sujar a tela aí. Legal. Bom, estamos aqui com o Luiz Carquejo. Posso dizer que é o meu guru de off-road, meu guru 4x4. Que honra. Acho que depois você pode contar um pouco mais, você vai com certeza contar mais, né? Mas eu te conheci num passeio de Mini, que não tinha a ver não tem nada a ver com off-road, né? De Minis, né? Mas foi aí. Eu trabalhava na Mini, ele conduziu, descobriu o Carquejo lá, ficamos amigos. É isso aí. E aí em 2015, em algum momento de 2015, você me convidou para escrever sobre off-road no Auto Entusiastas e estamos aí, né? Então já vamos para 10 anos, né? E algumas matérias que eu já fiz de off-road no Auto Entusiastas, eu contei com a colaboração. É verdade. Aconteceu algumas vezes que a gente fazer junto. Com certeza eu lembro do Bronco. Eu acho que teve mais uma, eu também não estou conseguindo me lembrar. Teve uma Ford Ranger. Nós fomos para Atibaia. É verdade. Ford Ranger. É verdade. Exatamente. Que a gente foi, acho que até na Pedra do Coração. Pedra do Coração. Isso, é verdade. Esses dois que eu lembro. Tá? Agora, para começar a falar um pouco de 4x4, pisar um pouco pé na areia aqui, o pé no barro aqui. A gente vai muito em lançamentos de veículos, lançamentos que às vezes eles montam lá umas pistas para a gente experimentar o carro e ver como que é o carro 4x4 naquela condição. As capacidades, né? E muitas feiras, você vai numa feira no Agro Show e outras feiras aí, o pessoal coloca aquelas pistas lá e, obviamente, para clientes avaliarem o carro e conhecer a capacidade do carro. A gente sabe, logicamente, nenhum fabricante vai ser louco de colocar um obstáculo impossível de um carro passar. Sim, certo? Claro, é feito para... É feito para o carro... Você deve saber que a gente fez várias já. Exato, né? Eu sei que você já monta várias pistas dessas daí. Né? Agora, a minha pergunta para você, e talvez para você explicar para a nossa audiência aí, né? Como que funciona, né? Como que eu, como cliente de um 4x4, devo sentar num carro, numa pista dessa e falar, pô, esse carro aqui é sensacional, esse carro é bom. Como que você dá a primeira dica assim, para o cara avaliar nessa condição? Eu acho que no caso de quando você está no papel de ser o cliente que está lá testando, eu acho que o fundamental é você tirar suas dúvidas, principalmente se você é um cara que está interessado de fato no produto, é aproveitar aquele momento para tirar suas dúvidas. Porque como você já adiantou, ali é um ambiente controlado. Então, ninguém vai propor o que não é o adequado para o carro. Certo. Então, assim, para dar um exemplo meio bobo, né? Se o carro não é bom de rigidez torcional, você vai evitar torcer o carro, porque ali você vai demonstrar alguma coisa que não... fraqueza, uma fraqueza do carro, né? Às vezes não é nem exatamente uma fraqueza no sentido amplo da palavra, mas às vezes não é o melhor a ser mostrado, né? Mas quando você está no papel de cliente, eu acho que tem duas coisas que o test drive são fundamentais. Primeiro como é a sua percepção, como é que aquele carro veste em você, ou seja, você se sente bem lá dentro, os comandos estão do jeito que te agrada, aquela coisa de você, eu uso o termo vestir, que eu acho que ele se encaixa muito bem. E depois é tirar as dúvidas. E quando a gente está falando do caso específico de um test drive off-road, se tem alguma situação específica em que você tem alguma dificuldade com o seu 4x4 atual, ou que você tem alguma dúvida se ele é capaz ou não, tentar tirar essa dúvida no momento do test drive, que nem sempre vai ser possível, né? Às vezes você fala assim, será que ele é muito bom de passar em alagado? E nem toda pista vai ter um alagado, por vários motivos. Então nem sempre você vai conseguir tirar uma dúvida específica que você tem, mas o mais que você puder tirar é o momento, que eu acho que o test drive, eu acredito muito no marketing de experiência e o test drive... Você vive disso, inclusive. Eu vivo disso, como uma ferramenta muito poderosa impressiona mesmo, de convencimento. Né? De encantamento também, né? No caso de uma pista off-road, de encantamento, que às vezes o cliente... A gente passa muito nesse tipo de test drive, não só em test drive, até quando a gente faz eventos do tipo passeio,
que as pessoas às vezes têm o carro, não conhecem os recursos, não faz ideia do que o carro é capaz, e é um momento do cara falar assim, puxa, eu tenho um desse na garagem, faz tudo isso. Nunca imaginei, A gente cansou de ouvir esse tipo de frase, né? O cara fala assim, eu não imaginava que o meu carro tinha essa capacidade, né? Porque é muito comum também a gente receber nesses eventos o cara que já é cliente da marca, porque já existe todo um relacionamento, o CRM quando funciona, então chega um convite para o cliente, ele vai até um evento que engloba a atividade de test drive, e ali às vezes ele vai conhecer funções e capacidades que o carro tem que ele nem imagina, embora já tenha o carro na garagem há um tempão. Ou seja, então, quer dizer, num test drive desse, numa feira e tudo mais, a tua dica principal é essa daí. É a pessoa se ambientar com o carro, ver como que ela veste o carro e, obviamente, tirar alguma dúvida que ela pode ter até do carro atual que ela tem. Que ela já tenha, e às vezes está lá para querer se... Vou trocar por um outro, não vou... Se vai ser melhor, se... Você citou a AgriShow, né? Já faz uns anos que a gente não faz nada lá na AgriShow, mas em 2019, por exemplo, a nossa empresa foi a maior construtora de pistas off-road, falando em termos de metro quadrado, daquela edição de 2019 da AgriShow. E ali a gente vê gente que está lá para conhecer tudo, né? Para tomar uma decisão. Qual é, no caso ali da AgriShow, qual é a picape, qual é o 4x4 que eu vou levar para minha fazenda. E ali é o momento de você sentir tudo isso, né? E essa coisa de vestir o carro eu acho muito importante, principalmente quando você é o cara que está comprando para usar, porque é dentro do carro que você passa a maior parte do tempo, né? Então ele é lindo, maravilhoso por fora, dentro ele não te veste bem, toda vez que você estiver dentro do carro vai ser ruim, não vai ser bom. Vai estar sempre te espetando exatamente. Em algum canto. E essa coisa é importante, né? O que eu gosto do Carquejo, o que me inspira muita confiança nele, é porque ele é certificado por algumas marcas para ser instrutor e para construir as pistas, né? Então, marcas... Ele é um dos poucos que tem a certificação de marcas para poder realmente trabalhar, porque fazer uma pista dessas não é tão simples assim, porque você tem que saber os limites do carro, você tem que ter a técnica, tem que saber os obstáculos, não é uma coisa que qualquer um que vai se meter a besta a fazer... Para fazer bem feito e buscar o limite do carro, de fato não é muito fácil. Aliás, você falou o limite do carro, mas essas pistas sempre estão bem abaixo do limite do carro, Às vezes não, Paulo. Depende da marca, né? Depende da marca, depende do produto. Não, por que eu falei isso? Porque eu tive no AgriShow agora, esses dias, né? Nesse ano. E eu tava lá com 20 graus de inclinação, um pouquinho menos que 20. Para quem tá no carro, já acha que o negócio vai capotar. Só que alguns carros têm 40, 45, 43, acho que é o carro que eu mais vi, né? Então você tá lá naquela pista, você acha que vai dar ruim. Você fala, nossa, como é que... Mas as pistas são feitas até com um limite... Então, depende muito. Talvez aí eu entre numa área muito, muito nebulosa, né? Mas depende muito de quem está fazendo. Tá, entendi. Depende muito de quem está fazendo. E da marca, né? Da marca também, claro. Porque o produto tem que ser condizente. Mas você sabe que produto hoje em dia, tirando uma categoria ou outra, ou algo que às vezes você quer, talvez... transpor, que é um carro bastante off-road, quando ele não é tão off-road assim. Mas tirando isso, a imensa maioria dos carros tem fundamentos muito parecidos. Sim, sim. Onde a coisa muda bastante acaba sendo o ângulo de entrada e o ângulo de saída. Ângulo de inclinação lateral, que é esse exemplo que você deu, a imensa maioria faz muito bem. Só que aí tem uma coisa que é o quanto você tem confiança no seu trabalho. Então, no seu trabalho como motorista? Não. Como construtor da pista. Como construtor da pista. Porque assim, você ter a coragem de levar um carro perto do limite é aquela coisa que você está fazendo assim. Talvez eu esteja correndo um risco desnecessário. Porque às vezes eu estou querendo fazer uma coisa além do que o cara que me contratou imagina que o carro dele é capaz de fazer. Então, às vezes, por que eu vou levar o carro tão no limite ou não vou levar tão no limite? E eu sempre tive uma visão de propor um test drive que seja absolutamente encantador. Dentro das ferramentas que a gente tem à disposição, e eu não estou me referindo só ao carro. Às vezes você não tem o terreno adequado, às vezes você não tem o tempo adequado para construir a pista, tem várias questões, né? Mas o fato é que, se você pegar uma média de mercado, normalmente as pessoas, os construtores, trabalham num nível menor. Até porque isso traz um problema menor, tem menos chance de problema. Então você saber exatamente onde você pode levar o carro com segurança e tal, isso eu acho que é uma arte. Depende também
da audiência que vai estar lá fazendo o test drive também, né? Se é pessoas muito inexperientes, a chance... Não faz muita diferença, na minha opinião. Não, eu não tenho muita essa preocupação. Tem os instrutores que estão lá e que são sempre credenciados também, né? Treinados, né? O instrutor ser bem treinado e você ter uma equipe confiante, que você possa confiar nela, melhor dizendo, faz toda a diferença também. Mas eu Carquejo, posso voltar um passinho para trás? Pode, lógico. Porque ele acabou nem se apresentando direito, né? Você tem a Trailway. Conta aí um pouco o que você faz. Faz uma propaganda sua do seu business aqui. Basicamente... Depois a gente volta, tá? Porque eu tenho muitas perguntas, muitos temas aqui para falar. Porque eu sou fã do off-road, aprendi um pouco por causa dele, já tem uma coisa meio de aventura, né? Mas ele sempre é minha referência. Que bom. Bom, mas para falar muito rapidamente, há 27 anos atrás, eu comecei esse projeto que eu chamo de Trailway, que é uma empresa muito pequenininha, mas ela nasceu num primeiro momento para atender vamos dizer assim, uma lacuna de mercado que eu tive quando eu comecei no 4x4. Eu começo no off-road com as motos, em 1989 e 1990. E aí, muito rapidamente, 4, 5 anos depois, eu vou para o carro 4x4. E a minha vida vira do avesso, porque aquilo virou... O que já era uma paixão nas motos, virou uma coisa incontrolável no carro 4x4. Eu só queria estar dentro do carro 4x4, só queria fazer trilha, enfim, era uma coisa meio doida. E aí, quando eu fui para o carro 4x4, falei, bom, muito bem, tenho o carro, como eu uso isso aqui? Quais são as técnicas que eu preciso conhecer? E mais, onde estão as trilhas? Eu estou falando de 1996, quando eu comprei o meu primeiro 4x4. Na verdade, finalzinho de 95, minto, 1995. Era uma época que o GPS mal funcionava, a gente não tinha muita informação, a internet era coisa relativamente nova, então você não tinha acesso à informação como se tem hoje. E aí chega um momento que você fala assim, bom, para onde eu vou? Né? O que eu vou? Onde estão as trilhas? E como eu chego nessas trilhas? E quais são as técnicas para conduzir um carro, que ele é bem mais desafiador que conduzir uma moto, por exemplo. A moto, ela passa por tudo, faz tudo. E quando não passa, você pega lá na mão, puxa, passa para o outro lado e vamos embora. O carro não. Tudo para ele é difícil, né? Tudo é bem complicado. Então, quando eu comecei, eu senti falta de conhecer um trabalho como esse. E aí, anos depois, eu achei que tinha ali veio um momento que eu queria mudar de vida. Eu trabalhava com informática, era um outro momento de mundo. E aí, falei, quero mudar de vida. Comecei a Trailway para atender esse mercado. Ou seja... quem está começando com um carro 4x4. E aí, ao longo dos anos, e basicamente a partir de 2013, 2014, aí eu me direcionei muito para o mercado que eu chamo de corporativo, que é atender concessionárias e montadoras. Eu atendo concessionária desde o ano 2000, foi o primeiro, aliás, desde 99, mas foi um projeto que não vingou muito, então eu uso o ano 2000, que foi o primeiro evento que eu fiz para a Land Rover, 1º de julho do ano 2000. Então a Land Rover é uma marca que eu atendo há 25 anos, né? É uma história bem longa. Bodas de prata agora. Pois é. 1º de julho, né? Tá chegando, né? E aí eu fui, então, vou indo um pouco, embora eu já atendesse as concessionárias há muito tempo, mas eu fui direcionando cada vez mais, porque com a chegada de bons mapas de GPS, de aplicativos, e a coisa cresceu. Hoje em dia, achar as trilhas e onde eu vou... E, enfim, tem muito mais informação. Aliás, então, uma das coisas que eu gosto é porque ele tem os GPS super profissionais dele lá, os mapas... Cheio de trilhas marcadas. Tudo marcadinho, ele já me mostrou, e às vezes eu vou fazer incursões off-road, eu pergunto para ele, né? Teve uma que deu ruim, aí depois eu conto, mas não foi culpa dele. Mas, legal. E dentro dos serviços da Trailway, você atende concessionários, mas você pode atender... Bom, só para todo mundo saber, quando eu conheci o Carquejo, ele tinha feito, planejado, executado e conduzido um passeio de minis. Que não tem nada a ver com off-road. Fomos até Minas, até hoje. Fomos até Minas, né? Todo mundo ficou encantado, porque o Carquejo ele tem a especialidade de encontrar estradas, rotas, lugares bacanas, rotas cênicas que a gente chama, né? Colocar os restaurantes bacanas no lugar, achar os hotéis bacanas, né? E eu voltei de lá encantado. E aí eu chamei ele para fazer o primeiro passeio do Auto Entusiastas, porque ele tinha expertise, tinha equipe, fez o roteiro pra gente, tinha equipe que cuida de inscrição, esse tipo de coisa, montou
o book de viagem lá, né? O livro de viagem, manual do participante. Manual do participante. Então foi ali que eu conheci o Carquejo, né? Então você faz esse tipo de viagens e passeios para concessionários, mas o que mais que você faz? O que você pode oferecer para quem quer uma experiência off-road ou não, ou on-road mesmo, mas usando todo esse seu expertise? Os negócios da Trailway aí. Hoje a gente está muito focado em atender o mercado corporativo, que são as concessionárias e as montadoras. Embora a gente esteja numa fase meio ruim, meio de baixo agora. Mas a gente, por muitos anos, atendeu justamente a pessoa que estava começando. Nem sempre começando, né? Que já estava até querendo, já estava iniciado, mas queria aventuras mais interessantes ou com mais produção. Descobrir novos caminhos. Também, porque é isso. Eu quero atravessar o Pantanal. Rapaz, mas por onde eu entro, por onde eu saio? Como é que faz? Como é que não faz? Então, é muito esse tipo de coisa que a gente fez. A gente continua fazendo isso, só que o que a gente não tem feito já há alguns bons anos é feito os nossos próprios eventos, ou seja, produzindo desde de fazer a concepção, divulgação, inscrição. Então, isso a gente está um pouco fora do mercado, mas por anos e anos a gente fez isso também. E talvez a gente volte em algum momento. E as viagens? Porque você fazia expedições também, né? Sim, lá atrás. Sim. E aí, dentro desse contexto, podia ser passeio de um único dia, de final de semana, a gente tinha nomes diferentes até, né? A gente chamava de Action Day ou Let's Off-Road, o evento de um dia. A gente chamava de Ecotrip, o de final de semana ou feriado prolongado. E a gente chamava de Expedition, que para mim a expedição tem que ser de muitos dias e muita distância. Tá. Tem muita gente que usa o termo para fazer evento de um dia. De um dia só e expedição. Não tá certo, não tá errado, não tem nada. E você fazia isso tanto com carros dos participantes ou com aluguel ou disponibilização de carros? Quando era público final, sempre com o carro do participante. A gente chegou há uns anos atrás, eu não me lembro nem que ano que foi, acho que foi 2009 ou 2010, eu cheguei a colocar o serviço de locação de carro, eu tinha 2 carros que eu podia alugar, mas não virou. Então, para quem tem fica caro, né? Carro 4x4, off-road, ou não, depois eu até vejo aqui como eu vou dizer, mas do Autoentusiastas e quiser que a gente organize um passeio junto com o Carquejo, se manifesta aí. Se a gente tiver umas 10 pessoas, dá pra gente... Sim, 10, 15 pessoas. 15, 10, 15 até carros. 20 no máximo, né? 20, 25, nós você me falou, né? Nós fizemos um passeio com o Carquejo liderando durante a pandemia. Ah, é verdade. Durante a pandemia, como praticamente não podia com os leitores rodar, com os leitores, nós colocamos acho que uns 10, 12 carros naquele passeio. Não, foi mais. Acho que foi mais, hein? Foi uns 25 carros. Acho que foi mais, Tinha mais? Bom, tava todo mundo louco para sair. Todo mundo louco para andar, fazendo aquela... Todo mundo de máscara, levando lanchinho. Quando deu aquela pequena arrefecida lá em 2020, na pandemia... Nós saímos num passeio... Mas lá não foi um passeio off-road, né? Foi um passeio on-road, né? Cada um levou seu piquenique, aí nós paramos num lugar lá bem descampado, cada um fez... Uma beira de represa que tava fácil de entrar. Estava seca praticamente. Então, por isso que eu ia falar, tem duas coisas que a gente pode fazer no AE, né? Quem tem o seu off-road, seu carro 4x4, não sabe onde ir, gostaria de fazer uma aventura, se manifesta aí que a gente juntando umas 10, 15 pessoas, a gente organiza no AE com o nosso especialista Carquejo aqui. E depois tem outras coisas que a gente quer retomar esse ano, que são os passeios aí mesmo, que aí são passeios de estrada. Às vezes tem um pouquinho de estrada de chão, mas nada, qualquer carro pode ir, né? Que foi, é o caso lá, para chegar na beira de uma represa e tal. Se manifesta também que a gente monta mais um passeio agora aí pro segundo semestre. O que a gente fez foi muito legal. Foi. Precisamos fazer. Legal, porque não, então já está decidido, de encontrar os leitores, Esse passeio aí vai sair esse ano. Com certeza. O off-road é que a gente precisa de carros 4x4, um pouco mais segmentado, né? Mas pelo menos um de AE vai sair. Temos que fazer. E quem quiser, já põe o nome aí na lista que vão ser os primeiros a chamar. Se você parar para pensar, né? Autoentusiastas, quer dizer, onde os entusiastas por automóvel se encontram, e automóvel a gente tem que rodar. Exatamente. Então você tem que rodar, o melhor jeito de encontrar esse povo é sair para passear. Boa. Não tem coisa melhor. Boa. Bom, vamos retomar na avaliação. Vai, manda ver. Vamos retomar na avaliação. Então, você me deu aqui uma dica legal de como sentar num carro, tal, hora que eu estou dentro de um evento desse, numa feira, numa concessionária que tem uma pistinha lá, tudo mais para avaliar o carro. Tá bom, comprei o meu carro 4x4 e saí para fazer uma trilha, entendeu? Aí eu não sei se enquanto nós estamos na pista, eu estou tranquilo ali, porque eu sei que
aquela pista... Tá com o instrutor. Tá com o instrutor do lado, ou por perto, ou com um rádio, dando umas dicas e tal. E eu sei que aquela pista, ela foi desenhada para aquele carro que eu estou avaliando. Né? Ninguém vai ser louco de fazer um negócio que não passa, né? aquele carro passar. Aí eu saio para o campo, saio para andar com o meu carro. Como que você tem essa visão, né? Como que a pessoa pode ter essa visão? Opa, ali eu não devo ir, aqui eu não devo ir, aqui eu posso passar, aqui eu não posso... analisar esses limites, como que é a sua percepção disso? Na verdade, isso daria quase um treinamento, né? Case, né? Daria quase um treinamento. Eu costumo falar de duas regrinhas que eu acho que ajuda muito a você entender qual é a situação que você está por enfrentar. Talvez a primeira regra de ouro é assim, off-road normalmente não se faz sozinho. Ok, então... normalmente não se faz sozinho. Eu tenho certeza que você ia falar isso. Essa mensagem que eu queria passar. Por quê? Porque quando você encara um problema e a coisa deu errado, aquilo que era para ser um passeio, uma diversão, pode virar um problema sem fim. Porque às vezes você pode estar numa área que não tem cobertura de celular, você está longe. Porque longe assim, se você tiver 5 km de alguma coisa, já é longe para você caminhar. É 1 hora caminhando, 1 hora e pouco no meio do mato, no meio da lama. Exato. Né? E às vezes você não sabe, né? Exatamente se eu tenho casa para lá ou eu tenho casa para cá, quer dizer, por lá eu passei, estava muito longe, enfim. Embora quando eu digo isso eu também sempre faço uma declaração que eu acho que é importante, porque eu faço muito off-road sozinho. Mas você é especialista, né, cara? Mas mesmo assim, às vezes você tá numa situação e vira um problemão. Mas várias vezes você tá com... Eu tenho histórias de dormir no meio do mato, de ter que buscar trator, enfim, tem um monte de histórias para contar sobre isso, mas eu faço isso a maioria das vezes por uma necessidade profissional. Sim. Porque você tem que ir lá montar um roteiro e nem sempre você tem alguém para ir junto, enfim, então acaba sendo uma necessidade. Mas off-road é algo que normalmente você não faz sozinho. Porque uma atolada com outro carro para te ajudar é diversão, faz foto, faz vídeo, posta, virou brincadeira. Agora, quando você está sozinho, pode ser um problemão para enfrentar. Dito isso, quando você chega num determinado lugar que a coisa tá esquisita no sentido de o carro passa ou não passa, a primeira coisa que é importante fazer é descer e avaliar. Porque nem sempre de dentro do carro você tem condições de entender exatamente como é o terreno. E uma vez que você desceu, entender a consistência do terreno é fundamental. Por exemplo, eu estou andando, meu pé afunda. Se eu tenho lá 70, 80, 90, 100 quilos e o meu pé está afundando, imagina a hora que vier o carro com peso muito maior, apoiado em 4 áreas pequenas de contato, se você faz uma proporção de peso e área de contato com o solo, né? Não é muito maior do que 2 pés, né? Exatamente. Então, se você está afundando, o carro vai afundar também. Então, se você tem um problema como esse, ou tá difícil para eu andar a pé, eu estou escorregando, tá muito liso, porque eu estou numa subida, e eu tenho dificuldade para subir a pé, o carro também vai ter dificuldade. Feita essa análise, a análise seguinte é, se eu não conseguir passar, ou se der errado, o que de pior pode acontecer? E o que de pior pode acontecer é o que vai determinar se vale a pena você tentar ou não. Boa. Por exemplo, a subida é lisa, tá difícil para eu subir a pé. Eu fui apoiando a mão, eu consegui subir. Tem um carro 4x4 que tem pneus bons adequados para off-road. Falou, bom, tem uma aderência razoável. Meu carro tem altura suficiente do solo para encarar aquela irregularidade do piso. Vou tentar? Vou. Tá. Se der errado, tem um abismo aqui do meu lado direito, que se o carro não conseguir subir, ele tem uma tendência a escorregar para o lado, porque o terreno é levemente cortado para o lado de fora, e ali eu tenho um abismo. Vale o risco? Ou o terreno está cortado para o lado de dentro, aqui tem uma parede e tem uma baita erosão do lado de cá, que é normal, porque a água corre por ali e vai fazendo uma erosão gigante. Se o carro cair ali, você consegue sair? Vai amassar? Você consegue alguma solução para tirar o carro dali? Não, eu tenho guincho na frente, eu consigo puxar naquela árvore. Então tudo isso tem que ser analisado para saber se vale a pena tentar ou não tentar.
Agora, é claro que dito isso, a gente está falando de uma forma muito resumida, porque a gente pode falar de areia, a gente pode falar de travessia de água. Eu falei aqui de um terreno que pode ser um lamaçal, por exemplo, e uma subida lisa, mas você tem várias e várias situações, né? Eu sempre tenho... Então, só para terminar, hora de voo, experiência é fundamental. Hora de voo. Então, quando você vai começar, o ideal é que você esteja com alguém que tenha um pouco de experiência. O ideal é você começar, então, com alguém que tenha experiência... Primeiro. Pelo menos um pouco. Primeiro você não começar sozinho. Exato. E preferencialmente com alguém que tenha mais experiência que você. Principalmente se você ainda não sabe nada, né? E se você não é muito acostumado com esse tipo de situação, o ideal é você ir se ancorando, né? Ou um outro caminho vou fazer um treinamento de off-road. Então tem muita gente que faz, a gente já fez um bocado também, hoje em dia está meio parado, mas... a gente já fez bastante treinamento, até dentro de concessionária, como um programa de relacionamento, fidelização e fomentação. Então, às vezes, você fazendo um treinamento, você já queima algumas etapas, porque você já tem ali uma teoria, tem uma primeira prática, que normalmente esses treinamentos englobam teoria e prática. Então, você já queima algumas etapas de ir aprendendo tudo sozinho, sem alguma referência, né? E hoje, internet, né? Tem muita informação, tem muito vídeo. Tem muita coisa ruim. Tem também. Eu lembro de um amigo meu, não sei se vocês conhecem ele, o Fernando Rebelato. Sim. Conhece o Fernando Rebelato? Não, acho que não. O Fernando, uma vez nós estávamos num churrasco de final de ano com os amigos em Boituva, né? E ele chegou com um Land Rover, né? Chegou com um Land Rover lá. Isso eu estou falando de 90 e nada. Então devia ser um Defender. Era um Defender, exatamente. Um Land Rover, um Defender. E aí ele chegou lá e falou, não, porque essa semana aqui eu fiz um treinamento de 4x4. E aí nós saímos para dar uma volta naquele carro, né? Era novidade ainda. E aí eram todos engenheiros da GM. E aí fomos indo assim, aí tinha um lugar assim que tinha meio que um charco, né? Ele, esse carro passa aqui, eu aprendi como é que faz lá. Bom, conclusão. Entrou com esse carro lá dentro até o chassi. E tivemos que buscar um trator para tirar ele de lá. Né? Isso é a coisa mais normal que tem, né? Sim, porque é o terreno que não tem consistência, né? Então o carro afunda. Não tem carro inatolável, né? Exato. Bom, eu já aprendi fazendo várias besteiras, né? Subestimando várias coisas e até algumas que nem subestimei muito, aconteceu mesmo. Mas eu tenho, assim, além de tudo isso que você falou, né? É muito bom senso, né? Eu vou aprendendo, bom senso. E eu acho que, na maioria das vezes, eu tô sozinho também, porque é difícil você achar companheiro, parceiro, né? Não é toda hora. E eu gosto, para mim, o mais importante, tem aquelas modalidades de off-road, né? Depois você pode completar. Mas tem aqueles caras que são os die-hard, os caras que querem fazer, e o barato do cara é transpor obstáculo. Sim. E aí o cara faz o que trilha pela trilha. Ele tem que pegar o obstáculo mais difícil, melhor, né? Isso é um segmento que é muito legal, mas eu acho que a maioria das pessoas não está muito por aí. O meu, assim, eu quero chegar em tal lugar por um lugar diferente. Aí é o off-road como meio. É o off-road como meio. Então eu sempre tenho assim na minha cabeça, eu preciso entrar nesse buraco aí, eu preciso pegar esse caminho. Eu tô vendo que a chance de dar merda é grande, né? Eu preciso... Não preciso, né? Agora, se eu tenho que pegar para chegar onde eu quero ir e eu tenho que estar naquele lugar, aí eu faço tudo isso que você falou, desço, avalio, fui lá na estrada do Serra Branca, lá na Canastra, né? Serra da Canastra. Você falou que era facílimo, eu cheguei lá em cima, uma pirambeira assim, o negócio tudo branco, escorregadio, eu sozinho, mas ninguém, só eu no carro. Eu desci a serra inteirinha, lembrei de você, desci inteirinha. Até lá embaixo, porque depois aconteceu mais pra frente. Você pega um pedaço, vai, você olha um pedaço, vai. Aí você chegou ali no próximo pedaço, você não tem mais, não tem mais condição de ir e não dá pra você voltar. Fica pior, senão não dá pra voltar. E fica pior. Desci, fui, cansei, depois pra subir tudo de novo, aquela inclinação. E você falou que o negócio era light, eu fui ali assim, devagarinho, tudo assim. Mas eu tinha que descer por ali, não tinha outro jeito, outro caminho. Então, acho que é bom senso, né? E tem muita gente que também tem pouco conhecimento técnico sobre o carro, sobre os sistemas de tração, sobre a capacidade do carro, e acha como o Rebelato naquele dia lá, meu carro é 4x4, é um Land Rover, passa qualquer coisa, não é assim, é um erro né? comum achar que passa por tudo, né? Passa por tudo, e não é passa, assim, né? Porque tem várias situações que
que o carro não consegue passar, né? Mas aí é aquela coisa, né? Vocês acabaram chamando um trator, não sei se foi muito difícil ou não achar o trator e tal. Não, mas quando você está em outro carro, aí você fica mais aí alguém sai com o carro para tentar. Se não passar, puxa para trás. Desde que você tenha os equipamentos adequados. Nós estávamos em 4 ou 5 dentro do carro e estávamos a 500 metros da chácara que a gente estava fazendo churrasco. Então, foi tudo diversão, no fim. A diversão foi tanta que éramos todos ainda funcionários da GM, só o Fernando que não era mais. Aí, no que a gente foi o trator puxou, a gente rapidão foi lá, pegou uma S10, colocamos uma corda e tiramos uma foto. Né? Para falar que a S10 tinha puxado o defender. Tem muito disso, né? É uma brincadeira que se faz, porque tá cheio de foto por aí de carro, digamos, menos capaz, puxando carro mais capaz. Né? Mas aí ele tentou, não deu, tem que puxar, isso aí Mas é uma brincadeira que se faz muito, né? A turma é claro que varia de grupo para grupo e cada um tem o seu jeito, mas tem muita gente que fala, bota lá no TR4 dele lá e eu puxo o troller. Um adesivo, né? Pra brincar com a situação, né? Porque... Ou então o cara coloca isso ou o contrário. Coloca isso aí no Fiat Uno, né? O Fiat Uno virou... O Uno com escada no teto. Virou o carro mais capaz. Não, agora esses carros mais leves, levinhos... Faz uma baita diferença. Faz uma baita diferença, né? Sim. E você vê aí numas estradinhas de terra aí, os caras, arrepiando com os carrinhos desse daí, muita picape parada, os caras não conseguem sair do lugar. Isso é muito fácil de entender, né? O peso, ele joga totalmente contra no off-road, né? O peso, ele é um problema no off-road. Então, quando você pega carros mais pesados em comparação com carros mais leves, os mais leves sempre ganham vantagem na imensa maioria das situações. Porque quando você tem um problema de aderência, porque o off-road acaba sendo isso, é sempre uma brincadeira de aderência, o quanto eu tenho ou não tenho de aderência. Seja porque o terreno é liso pela situação que ele está, seja pela irregularidade do piso. Porque quando o piso é muito irregular, com muita erosão, a roda não acha o contato com o solo, aquilo é uma falta de aderência, né? Então, quando você tem um carro que tem bem menos peso, você às vezes consegue passar por uma situação muito mais facilmente do que um carro, que às vezes até é melhor no geral, na análise geral, mas tem muito mais peso, e aí o outro passa melhor. Antigamente não, talvez se procurar vai achar. A gente via muito vídeo de Fiat Panda contra Humvee, o Hummer. Então você botava os dois numa rampa lisa, o Panda saía fácil e o Hummer ficava patinando, porque menos de 1.000 quilos, 3.000 e quase 4.000 quilos. Então, fazia uma diferença brutal. Como, né? Agora, aquilo significa que o Panda é um off-road melhor que o Hummer? Não, né? Não, em geral não. Mas naquela situação específica... A gente foi fazer uma outra coisa que eu aprendi com o Carquejo também, nessas 2 ou 3 vezes que nós saímos para fazer uma trilha, eu não sou trilheiro, eu não sou o cara dos melhores. Lógico, eu tenho uma certa noção e tudo mais, né? Mas muitas vezes eu tenho medo, um pouco de receio de acelerar muito, né? E acelerar e acabar escorregando e tudo mais e perder direção. Mas às vezes e teve muitas vezes que o Carquejo estava do lado de fora, acelera, que para passar aqui você tem que acelerar. Se você não acelerar, isso varia conforme cada situação. Né? Exato. Tem uma regra no off-road e que, por exemplo, a Land Rover ela usa muito nos treinamentos de instrutores, que é o melhor off-road é aquele que você faz da seguinte forma: o mais lento possível, o mais rápido quanto necessário. Então, o que significa isso? Que se eu consigo andar... É claro que a gente, quando fala devagar, não é aquela coisa também de ser uma coisa enfadonha. Mas o que significa isso é... Quando... Não, mas vamos falar na transposição do obstáculo. Exato. Não é essa é a regra melhor, né? Mais lento quanto possível, por quê? Porque o carro sofre menos, ele toma menos pancada, tem menos chance de você agredir o carro em alguma situação. E também o terreno. Que é uma coisa que, para quem pratica off-road e gosta, você fazer de forma geral o menor impacto possível é uma coisa que a gente tem uma certa preocupação também. Porque você passar num lugar acelerando que nem um doido, você vai jogar um monte de material para fora, que se você passasse tranquilo, se normal... der uma deslizada alguma coisa também... É muito pior. É muito pior, é muito pior. Velocidade, né? Então essa é a parte do tão lento quanto possível, né? Só que em certas situações você precisa de embalo.
que em inglês eles usam o termo momentum, né? Então você precisa usar o peso do carro a seu favor. Isso significa que você precisa colocar ele em movimento e ter uma certa velocidade para que o peso dele te ajude e não te atrapalhe. Então, isso é o que a gente usa aqui como embalo. Então, você, às vezes, para vencer um determinado terreno, uma determinada situação, o embalo é fundamental. Eu lembro que quando eu fiz o projeto do Hummer H3, que foi vendido na África do Sul, já prestes do lançamento, nós fomos lá na África do Sul fazer uma avaliação. Que é um carro bem pesado. É o menor Hummer, mas é bem pesado. É pesado. E essa palavra momentum, né, do inglês, eles usavam muito isso aí. Então, era um parque só de situações off-road que a pessoa paga para ir lá e passar o dia naquele parque. Nós fomos lá fazer um teste no carro, né? E muitas situações o Hummer só passou porque usando esse embalo, para poder Por quê? Porque é um carro muito pesado. Tem algumas situações também, porque hoje com a eletrônica, né, os controles de tração, os controles de vetorização de torque e tudo, né, os LSDs, enfim, tudo isso daí, né, tem horas que tá tudo ligado, o carro não sai do lugar. Sim. Mas tem horas que nem todos os carros é possível desligar tudo, né? Mas tem hora que é melhor você desligar tudo, acelerar e por ele começar a ganhar sair da inércia, né? Mas de novo vai depender de situação, de carro, de produto, de tecnologia, vai depender de um monte de coisa. Mas é isso. É porque quando você tem muita eletrônica intrusiva e às vezes os controles de tração, principalmente quando o carro não está, ou ele não é exatamente vocacionado para off-road, ou ele não está configurado da melhor forma para off-road, o controle de tração vem e ele te poda, né? Por quê? Porque quando ele percebe as rodas perdendo aderência, ele tanto segura no freio, como também ele corta o motor. Vou contar a história disso daí já. E aí você às vezes está... Mas agora, ó... sem solução. Deixa eu mostrar aqui o tipo de passeio que eu... Esse aqui foi qual? Esse eu não estava lá ainda, não lembro que ano que foi. E eu falei, Carquejo, vamos fazer um passeio aí. O Carquejo, ele tem um Defender, tem uma... Não sei se tem ainda, né? Tem um Wrangler, tem uma Ranger, né? Tem alguns carros. Ranger eu não tenho mais hoje em dia. Off-road lá, né? E aí ele pegou um Wrangler, a gente foi lá com outro Wrangler, olha onde ele levou a gente, né? A gente tava ali assim, né? Tudo bem, né? Olha, eu jamais, por exemplo, se eu estivesse sozinho, eu jamais iria entrar aí, né? Sozinho, a menos que eu precisasse. Ó, essa aqui é a rota, eu tenho que chegar lá, não tem como, mas esse é um exemplo... Aqui, esse é o meu Wrangler. Esse é Se alguém quiser, tá à venda. E ele cuida bem dos carros, hein? O Carquejo, ele cuida bem, apesar de fazer isso, o carro foi feito para isso, né? Ele cuida bem dos carros. Você tá com uma... Você tá com um branco agora também? Mas dá uma olhada aqui, ó. Você acha que eu ia entrar num lugar desse aqui de graça? Então, mas esse é um bom exemplo, Paulo, porque assim, no dia que a gente foi, eu conheço o lugar. Já tinha passado por aí inúmeras vezes, né? Aliás, para quem viu a matéria da Jack Hunter, que a gente publicou há pouco tempo, eu passei nessa trilha, mas ela está muito diferente, porque isso aí foi gravado em 2015, né? 10 anos atrás. Esse fosso grande de água não existe mais, por exemplo. Mas aqui você sabe que o fundo é... Trilha das águas. A gente foi no Bronco. A gente passou com o Bronco aí também. Mas aqui você já sabia, por exemplo, que o fundo é... Sabia. Eu sabia chegar aí e ver se a água era passável ou não, né? Porque é uma trilha que a gente vai muito, né? Mas ela serve, por exemplo, para a gente... contar justamente essa coisa de descer e analisar, né? Porque assim, você chega de repente aí e fala, bom, vou jogar o carro aí? Não! Se você não conhece, não. Você tem que ter uma ideia de onde você vai passar. Porque imagina que isso aí tem 1,5 metro de água. Imagina que lá embaixo não tem pedra, é lodo só, um lodo. Né? Que é meio o caso desse aí, tinha um pouco de pedra, mas eu já não é um terreno pedregoso. O cara que já descendo do carro... Vai até a água, até a cintura, para passar numa travessia de um rio, alguma coisa, numa lama, né? Eu tenho uma foto dele, um dia eu vou trazer aqui. Você estava avaliando uma pista, você atolou com o pé até a canela, assim, na lama. Eu tenho essa foto aqui. Eu acho que foi quando a gente foi construir a pista do parque. Mas ali era até uma outra situação, né? Mas eu tenho foto dentro de rio, eu tenho foto
de lama quase até o pescoço, enfim. Mas essa matéria aqui foi legal, tá lá no vídeo, né? Tá até tem texto e vídeo. Texto e vídeo, né? Mas depois, anos mais tarde, eu tinha uma teoria, né? Eu queria, e chamei ele para me ajudar, né? Eu tinha uma teoria, eu falei, não, eu quero saber se uma Hilux SW4 4x2 pode passar nos caminhos off-road, né? Eu quero saber como é que é, porque às vezes o cara fala, tem uma Hilux, tem uma SW4 e tal, vou passar. E a gente foi lá no Box 54, tinha uma pista lá no fundo, e, aquele controle de tração travava o carro. Mata o carro, Tinha um jeito de desligar naquele carro? Não lembro. Tinha, né? A gente desligou, você que me Normalmente, falou. quando você desliga, ele não desliga 100% integral na primeira apertada, normalmente você tem que apertar ali e segurar por 4, 5 segundos, e aí ele vai para um segundo patamar de desligar o controle de tração, que nem sempre também é 100%, mas aí já é muito mais permissivo a ponto de mudar completamente o jeito de tocar o negócio. Bom, e aí a gente foi, né? Deu várias, né? Entortamos uma coisa que eu aprendi também ali, do lado da porta, embaixo da porta, isso. O estribo. Entortamos o estribo numa trilha meia boca de areia, né? Entortei o estribo lá, depois o carro fui fazer uma manobra, o carro ficou preso, não tinha ângulo para você virar, o carro ficou preso com... Pergunta quantos carros que eu tenho que tem estribo. Nenhum, né? Não serve para muita coisa no off-road, né? Ele tem lá a sua utilidade, claro, né? Mas ajuda as pessoas a subirem no carro, mas ele vira um ponto, principalmente em situação que o ângulo central é muito importante, que ele é o primeiro a destruir, né? A estragar. Exato. E aí no final, tinha uma descidona assim, né? Tem até a matéria no AE, né? E eu falei, Carquejo, dá pra ir lá? Ele falou, dá, vai lá, né? Nossa, nós fomos... Mas em minha defesa, o Marcelo tava lá e ele disse que aquela valeta tava boa de passar. Ele conhecia, que ele tinha arrumado. Mas o ângulo de ataque, né? Que ele falou que é super importante no SUV, a SW4 embicou, puf, o para-choque e dali não saía, nem para trás, porque tração traseira você não tem força para levantar o carro, e para frente não ia, porque não tinha tração para frente. Atolou. Cravado à frente. Ficou eu aqui de roupa assim, arrancando, cavando para... Já vi fotos. Desencaixou o para-choque. Desencaixou tudo. Depois a gente lavou e ficou novinho o carro, né? Sim, porque ele só desencaixou a capa, né? Porque hoje em dia os para-choques têm uma alma por trás e tem uma capa plástica na frente, né? E aquela capa plástica muitas vezes fixado só por presilha, né? E vale mencionar que ele falou, não, o carro 4x2 você não tem a menor chance, não vai dar certo nunca, né? Eu falei, não, mas eu quero fazer. Sim. Ele me desaconselhou a fazer, a gente foi lá, fez. A ideia do Paulo era ver até onde vai, né? O 4x2. Era uma coisa até que pessoal, né? Para saber onde é que eu posso entrar com os carros que não são muito apropriados, né? E tem gente da área da imprensa automobilística que também gosta desse conceito de você testa o carro até onde ele vai 4x2, aí liga o 4x4, até onde ele vai, aí a partir dali não deu mais, vamos ligar reduzida a ver se muda, que é justamente talvez uma forma didática ou algo assim de ir mostrando as diferentes capacidades que o carro tem conforme os recursos que você pode usar ou não, né? Então a tua ideia ali era meio essa, eu queria entender até onde uma Hilux 4x2 vai, né, no off-road, tendo só tração nas rodas traseiras. Que para um carro daquele tamanho, até para uso dentro da cidade, não é muito adequado, né? Na verdade, seja dita. Isso me faz me lembrar uma outra história que eu passei. Lá no campo de provas da GM em Indaiatuba tem uma pista de off-road lá, né? E ela é bem severa, é uma pista para durabilidade mesmo dos carros, né? E tem uma rampa lá, que era uma rampa de 80%. Então tinha rampa de 60%, de 80% e tinha uma rampa de 100%. 45 graus. 100%, todo mundo acha que 100% é 90 graus. Não, 100% é 45 graus. É aquilo que você, a cada metro que você anda, você sobe 1 metro, né? 1 metro na horizontal, 1 metro na vertical. Na vertical. E aí tem o pessoal, não, porque essa rampa aqui só passa carro 4x4, só passa carro 4x4. Então. Aí eu e um outro amigo falamos, não, acho que dá para passar com um carro 4x2 aqui. E aí nós fomos lá e passamos com um carro 4x2. E usando essa técnica do momento mesmo. Sim, com embalo. A gente acabou descendo, foi num embalo e passou. Se parar no meio... se parasse lascou, no meio... né? É que ali tem uma vantagem, você conseguia sair para trás. Né? Sim, e normalmente quando isso funciona é porque você tem bastante espaço para ganhar o embalo. O final dela permite que você suba embalado. Tem várias coisas que você tem que analisar também, né? Agora, uma outra coisa que eu aprendi também... em 2023 eu fui para a Inglaterra de férias e acabei
a Jaguar Land Rover me conseguiu lá uma visita para o centro de treinamento da Land Rover. É a casa do Eu sei que é a sua casa, você conhece bem aquela... Qual delas que você foi? Hã? Qual deles que você foi, você lembra? Foi Eastern Orchestra? Foi Solihull na fábrica? Não, o Eastern Orchestra. Que é a melhor delas, é a legal. maior e a melhor. Fui nesse daí, e aí fui com um Discovery, tá? E o cara me levou lá para um monte de trilha, passei o dia inteiro lá Eles têm andando... 90 quilômetros de trilha lá dentro. Passei o dia inteiro andando em trilhas lá. Uma coisa que eu achei muito interessante que ele me ensinou lá, que às vezes a gente acaba virando, esterçando demais o volante. Sim, isso é muito comum. Entendeu? Você começa a sentir o carro dar aquela escorregada para um lado da pista e a gente começa a escorregar. Vai virando até o batente. Fora. Aí ele falou assim, para tudo, bota o volante reto, vai andando devagar, esterça um pouquinho só para sair e vai saindo devagar. Você não vai conseguir sair dessa vala. Às vezes, quando mais você virar, menos você sai. Exato. Então, e tem uma técnica que a gente usa para isso, que é assim, o volante você aponta para onde você quer ir. Porque isso que você falou é a reação... Isso e o freio são os principais erros que todo mundo comete, até ganhar as técnicas adequadas, né? Mas é isso, você começa a virar e o terreno, pelo motivo que seja, às vezes é porque é uma vala, às vezes é porque é muito pouco aderente, muito liso, né? Você vira o volante e o carro não responde. Aí normalmente a pessoa vai virando, dá batente. Quando é valeta, quando é sulco, quando é facão, que nem a gente também costuma usar o termo, o carro não sai daí de jeito nenhum. Quanto mais virado o volante, menos ele sai. Quando é só um terreno liso, aí tem uma outra coisa que é muito comum em você ver em tudo quanto é vídeo de gente passando em terreno liso, que é o cara vira, a hora que o carro responde, o carro vai de uma vez. E aí, você não quer ir para lá, você quer ir para cá. Aí você traz o volante todo para cá. Ele volta a demorar a reagir, você vai virando. Aí, de repente, ele volta tudo para cá. E aí você vê o pessoal sambando para o lado, sambando para o outro, e às vezes até acerta e vai. Mas esse vai para lá, esse vai para cá, ele, além de ser um tanto quanto perigoso, dependendo da situação, ele é totalmente ineficiente. Então, normalmente, você vira o volante para o lado, exatamente mais ou menos para onde você quer ir, né? Então, você meio que intui, né, quanto de volante eu tenho que virar para ir para lá, e um pouco de acelerador, e tenta ir, porque não adianta virar o volante inteiro, ele só vai dar um desses dois efeitos, né, e isso o que ele te instruiu tá perfeito, isso né? É uma coisa que é natural, a gente vai virando e o carro não sai. É natural. Né? E outro que você falou do freio, qual que é o grande freio? Que normalmente quando você tem certas situações, instintivamente você pisa no freio, e quando não é para pisar no freio, porque você só tem controle de um carro 4x4 numa situação off-road com tração. Com a roda, ou seja, com a roda girando, fazendo força no terreno. E quando você pisa no freio, é o contrário. Ele vai fazer um outro tipo de força no terreno, que é uma força que você não controla. Então ele vai deslizar para qualquer lugar. O exemplo mais fácil disso são as descidas íngremes e lisas, né? Nossa. Então normalmente você começa a descer, o carro começa a escorregar, você pisa no freio e daí para frente você virou passageiro. Aí você esquia. Você não tem controle nenhum. Eu ia falar nisso. Talvez essa seja uma condição das mais... menos complexas em termos de dificuldade de passar, mas das que mais dá problema, né? Sim. Porque você tá naquela descidona com o chão liso, principalmente molhado com lama. É isso. Não há o que fazer, né? Eu já fiquei refém. Um golzinho meu que eu tinha... E o instinto é pisar no freio, né? E é a pior coisa. Mas se você não entrou consciente na descida, com tração, com uma reduzida, né? Sem acelerar, só deixando o carro rodar. Sim. Mas eu tinha um golzinho, né? E às vezes acelerando. Às vezes até acelerando, né? Porque pra ganhar tração. Um golzinho, chapei um carro lá no final. Mas claro que é muito... Essa situação da descida muito lisa, e às vezes não tem nem o que fazer mesmo. Às vezes o ideal é não descer. Você tem que olhar antes de falar. Não tem jeito, você não tem aderência. Não tem. Você fica refém. Tem umas técnicas que você consegue fazer, que é engatar uma marcha ré, e aí conforme o carro começa a escorregar, você dá a tração ao contrário. Mas isso tem que saber fazer muito bem também. O certo seria até ensaiar, treinar um pouco, porque se você exagera, o carro tem uma tendência a virar ao contrário. Então tem que saber dosar um pouco isso. E o carro com câmbio manual, câmbio mecânico, manual, com embreagem é um jeito. O carro, se for automático, é outro. E nem todo carro que for automático, ele vai deixar você sair de um drive, jogar uma ré com o carro em movimento e ele vai aceitar essa ré. Então tem muita coisa a considerar. Mas o fato é,
mesmo numa descida lisa, você só tem controle se você exercer tração. Então você vai... a descrição que você fez está correta. Quer dizer, eu vou descer, reduzida, primeira marcha, deixo o carro descer bem devagarzinho. Nos carros automáticos, eu não sei se o que eu vou falar aqui eu vou cometer um erro, mas pelo menos o primeiro que eu conheci com o Hill Descent Control foi o Discovery 2, lançado em 2000. Eu não sei se algum outro fabricante lançou isso antes. Mas nós estamos falando de uma tecnologia que já Discovery tem... Freelander. Não. O Freelander foi o controle de tração, né? Eu acho que foi o Freelander. Eu tive lá na pista. Pode ser lá, também. Aí tanto foi em lá 87. que tem o lugar onde foi desenvolvido. Em 97. Bom, enfim. A primeira vez que eu vi foi em Land Rover. E até tem um porquê eu vi primeiro. Porque o Freelander só chegou no Brasil em 2003. Então, o primeiro carro que chegou aqui no Brasil que eu tive contato, antes disso eu não lembro de nenhum outro, foi o Discovery 2, mas acho que você tem razão. De fato, acho que foi em 97 com o Freelander que eles já desenvolveram. E tinha uma lógica, né? Porque os carros com câmbio automático, a primeira marcha ela é muito longa. Então, o carro ganha muita velocidade, porque primeiro ele tem que atuar no conversor de torque para depois atuar na compressão do motor como freio motor. Então, ele embala muito. E aí acabaram desenvolvendo essa tecnologia de você ter um auxílio do freio. E ele é muito bom porque além de controlar a velocidade, ele também controla a trajetória, porque ele consegue frear as rodas de forma alternada, coisa que no pé você não... Para corrigir, né? Isso. As 4 rodas de maneira... Então, freio aqui, freio aqui, freio ali, freio aqui. Vou tentando manter a velocidade e a trajetória. Então, quando você... Aí eu só fiz esse comentário, porque no câmbio automático, se você descer só em primeira reduzida, muitas vezes é muita velocidade, né? Quando você está num carro com vocação off-road, com câmbio manual, e a primeira reduzida costuma ser bem forte nesses carros, então você joga uma primeira marcha e deixa o carro descer. Só que aí você tem 2 efeitos. Primeiro, o pneu começa a carregar de barro. Porque como ele não está tracionando, ele só acumula barro, ele não joga barro para fora. Não está expelindo aquele barro. Exatamente. E o pneu off-road, quando ele é mud, ele é feito para você ter muita facilidade de expelir, que são justamente aquelas aberturas entre os blocos, né, da banda de rodagem. Bem inclinadas. Isso, né? Exatamente. Então tudo isso aí, primeiro ajuda a apoiar no terreno, e quando ele gira, pelo efeito da força centrífuga, ele cospe fora. Então se o pneu enche demais, você tem que dar uma acelerada, porque tem que limpar aquele barro, senão ele vira uma capa de barro e aí ele só desliza. E mesmo quando não dá esse efeito de juntar tanto barro, às vezes o terreno é tão liso, seja porque é muito inclinado ou porque é muito liso, que a roda também ela vira, mas ela não exerce tração, ela começa a escorregar. E quando você dá um pouco de acelerador, e aqui a gente não está falando de aceleração plena não, é um pouco de acelerador. E tem que entender esse quanto baseado até na experiência, que é quando você consegue retomar o controle. Então, às vezes, mesmo durante a descida, você tem que acelerar. Dar uma aceleradinha. Né? E se o carro começa a inclinar, porque aí tem uma outra coisa da física, né? Eu estou descendo, a transferência de peso vai para frente. A traseira fica leve. E ela tem uma tendência a ter menos aderência, ela quer escorregar para os lados. Então, quando o carro começa a descer, é outro momento que normalmente o pessoal vai lá e já taca o pé no freio e aí desce de lado até lá embaixo. Super perigoso. Então, começou a inclinar, você tem que acelerar para retomar o controle. E isso você tem que treinar, cara, porque é muito contra o instinto, né? É muito contra. Então, você tem que treinar. É quase como o sobreesterço quando você perde a traseira do carro. Você tem que sobreestersar e acelerar. E acelerar, enfim... E não pode ser muito, e não pode ser pouco, tem que ser a medida. Então, tudo isso aí é treino, né? Tem que... Hora de voo no off-road é fundamental. Hora de voo. Que você hora falou de voo tudo. É fundamental. Ou levar o carquejo junto. Mas agora vamos falar um pouco de produto. Já falando bastante de técnica de condução. Vamos. Eu estava pensando nisso aqui. Vamos falar um pouquinho de produto. Vamos falar um pouco dos carros que a gente tem aqui, né? Eu, recentemente, acho que foi o último lançamento que teve de 4x4 aqui no Brasil pra gente. Posso chutar qual que você vai falar? O Tanque 300. Exatamente, o Tanque 300. Não foi combinado, hein? Não, nós fomos nesse evento. Sim. Eu fui num dia, em dias diferentes, em dias diferentes. E eu li uma série de outros jornalistas escrevendo um monte de coisa. Li também o que você escreveu, a postagem que você fez sobre esse carro. E de você até que eu não discordo tanto, mas de alguns outros aí eu discordo. Aí. E teve gente que acabou
assim, elogiando demais que o carro é sensacional, que o carro é excelente, o carro não sei o que e tal. E para mim é mais um carro 4x4. Mas com bons fundamentos. Talvez o que tenha surpreendido a imprensa, e eles tenham, talvez, eu também acho que muita gente exagerou. Pra vocês saberem, eu também andei no carro, tá? Você andou no tanque também? Andei. Ah, que legal. Lá no lançamento? Na AgriShow. E eu vi o chassi do carro montado. Eu não sei o que vocês vão falar, tá? Mas eu fiquei impressionado com o layout do carro e com a robustez do carro. Eu acho caixa que de transferência, tudo, eu não imaginava. Eu achei um ponto favorável. Que era nesse ponto que eu ia pegar. O que eu acho que surpreendeu a imprensa, e talvez por isso a gente tenha visto um certo... Eu também acho que algumas pessoas exageraram. Só para deixar claro, estamos falando do GWM Tanque. Isso, Tanque 300. Só para ficar claro para todo mundo. Porque a gente falou e... É verdade. Então, eu acho que a primeira grande diferença que talvez tenha feito as pessoas terem essa empolgação é que ele é chassis com carroceria montado sobre o chassis. Então isso hoje foge da imensa maioria dos carros, mesmo quando oferecidos e vendidos como sendo vocacionados para o uso off-road. E a outra coisa que compõe esse conjunto é a caixa de transferência, você ter uma reduzida real. E não ser aquela solução de uma primeira marcha mais forte curta, e mais curta, que permite você fazer incursões fora de estrada. Para aí. E por fim, outra coisa que eu acho que forma um conjunto bastante interessante por fora de estrada é ter eixo rígido traseiro, que também não é algo tão comum hoje em dia. Essa solução a gente só vê muito nas picapes, né? E aí a gente recebe um Sport Utility híbrido com boa potência e com esses predicados. Eu acho que é aí que, mas aí ele empolgou. O que eu vejo assim, muita gente se empolgou, mas pô, é um eixo rígido na traseira. Então, não é uma tração independente, uma suspensão independente. Mas pro off-road é bom. Explica aí. Então explica aí. Por que o eixo rígido é bom no off-road? Eu já sei, mas vamos... Claro, vocês sabem, claro. Mas são duas grandes situações. A primeira é que normalmente o eixo rígido você consegue maior articulação. Isso por si só não é uma lei, digamos assim. Você tem carros, posso dar um exemplo aqui do Defender, do novo Defender, que é suspensão independente e tem muito curso de suspensão. Mas não é comum, porque é um desafio você fazer uma suspensão independente com muito curso, né? Então o eixo rígido permite isso. E outra é uma robustez que traz para o conjunto, que você pode dar pancada naquilo e funciona muito bem. Tá tudo ali. E uma terceira vantagem, mas aí ela é uma grande verdade quando você tem eixo rígido dianteiro e traseiro, como é, por exemplo, o Jeep Wrangler, o Gladiator, o Defender antigo, que você não tem a altura do solo variável. Porque quando a suspensão é independente, as rodas sobem e o meio do carro, então ele fica mais próximo do chão. E no eixo rígido, não. Aquela altura mínima do solo, ela é constante. É constante, né? Então, a soma dessas três características, pro off-road é bastante interessante. Pro off-road eu concordo que é interessante. O que eu fiquei assim, meio que frustrado, a hora que eu vejo essa foto aí do câmbio... aqui, né? Então aqui o motor elétrico tem o câmbio. Você tem um câmbio aqui de 8 marchas, 9 marchas, e aí você tem um motor elétrico. Sim. Para cá estaria o motor, né? Sim, o combustão. Para lá tá o motor a combustão. E entre o motor elétrico e o câmbio, você tem ainda o conversor de torque. E esse sistema híbrido aí é um sistema híbrido muito básico. Sim. Que é um sistema híbrido de um motor elétrico só. Sim. Não é o que a gente... Mas que, por exemplo, pro off-road eu gosto. De dois motores, que o motor pode estar carregando, o outro pode estar tracionando. Esse aqui não, é só um motor elétrico. Então, eu achei assim, que acabaram levantando demais, vamos falar assim, a bola disso daí. Enquanto para mim isso aí é um sistema muito simples, bem básico. Mas você sabe quando eu saí de lá? Eu fiz um post só, né? Sobre o tanque. Isso. E até no meu post eu falei que depois eu ia fazer outros, não fiz ainda. Post de Instagram, não foi matéria. Aliás, gente, eu insisto para ele escrever mais no AE. Por favor, me ajudem. Eu quero mais matéria, pelo menos uma por mês dele lá no AE. Ele vai lá, ele gasta 3 horas para fazer um post maravilhoso no Instagram e não manda pra gente no AE. Pô, isso não pode, cara. Eu vou me esmerar em não pode. Ó, em aumentar a frequência.
Mas o que eu ia comentar é o seguinte, quando eu saí lá do evento, eu saí com a ideia de fazer 3 publicações. Então eu ia falar uma primeira do carro, depois ia falar uma dele especificamente para o off-road e depois uma de uso geral. Porque, na verdade, eu gostei do carro. Eu achei um pouco exagerado algumas matérias. Eu também gostei do carro. Tem um erro conceitual, que eu vou até abordar aqui também, correndo algum risco, mas eu vou até abordar. Mas aí acabei que eu só fiz essa primeira publicação. Por que eu não fiz as outras 2? Justamente por causa desse erro conceitual, que eu queria muito publicar com a informação oficial. No AE? Que é o fato deles falarem que tem 3 diferenciais. Uhum. Eles divulgaram lá que tem 2 diferenciais, claro, dianteiro e traseiro, e tem um diferencial central. Que ele não tem. E mais do que isso, ele fala que 3 diferenciais com bloqueio. Com bloqueio. Bloqueio nos 3. E nos 2 bloqueia sim, mas não existe esse terceiro diferencial. Esse central. Ele não, o central. Ele não existe. E na hora lá eu cutuquei um lado, cutuquei o outro, quer dizer, o pessoal de produto, o pessoal de comunicação. Eu falei, mas vocês têm certeza disso? Porque não... E depois, aí eu fui andar e vi que não tem. Não tem o ajuste. E se existe esse diferencial central, e a gente vai evoluir um pouquinho nesse assunto, já que a gente tocou nele, tem um outro problema, que ele não está atuando nunca. Então, se ele está lá, tem algum problema, porque eu tenho ou tração 4x2, ou quando eu ligo 4x4, ela é part-time. Ou seja, 50-50, né? Eu estou mandando 50% da força para a traseira, 50% da força para a dianteira. Então, se ele existe, tem um problema conceitual, que eu não estou conseguindo usar. Não está funcionando, você não está conseguindo botar 60-40. A vantagem que ele teria, porque um diferencial central, quando você tem um carro com tração integral, ou seja, ele é 4x4, 100% do tempo. Para que existe o diferencial central lá? Para poder fazer a diferença de velocidade da traseira para a dianteira quando eu vou fazer curva. Quando eu estou reta, tudo bem, as 4 rodas estão na mesma velocidade. Quando eu vou fazer curva, cada roda tem uma velocidade. E em cada eixo, o diferencial do seu respectivo eixo controla essa diferença. Entre eixos, eu preciso de um terceiro diferencial, que pode ser por engrenagem, pode ser viscoso, pode ser... né? Mas o fato é que o tanque não tem, o tanque 300 não tem. Sempre é bom falar do 300, porque existem os outros, né? Tem outros tanques, e talvez eles tragam alguma coisa, então é bom diferenciar pelo tanque 300. Isso explique um pouquinho a sensação que eu tive. Eu fui lá, eu andei com ele lá no AgriShow, uma pista bem travadinha, curtinha, mas... Eles tinham pouco espaço, né? Mas eu senti ele no 4x4, eu senti ele dando umas derrapadinhas assim, porque ele faz a curva quadrada. Ele fazia a curva quadrada, né? Foi uma das coisas que porque se ele não tem o diferencial central... Toda curva que você vai fazer, e ainda mais numa pista travada, como era lá, eu cheguei a ver fotos, você vira muito volante. Muito. Então a diferença entre a dianteira e a traseira é grande. E aí, se você não tem um elemento mecânico, que seria o diferencial central, que controla essa diferença, tem que compensar no pneu. Ou seja, o pneu tem que arrastar. E aí é que você sente ele fazendo a curva. E ele também faz o tank turn, né? Que é... Sim, mas aí é pela eletrônica de frear a roda de dentro da curva. Tá. Aí ele freia a roda interna e acelera só a externa. Aí ele diminui o diâmetro de giro. Em certos terrenos isso vai ajudar bem. Em outros, dependendo da aderência, ele não vai virar tanto, né? Porque ele precisa conseguir arrastar, né? Ele precisa conseguir travar bem essa roda. Então, se o terreno é muito liso, essa roda ela anda junto. Ela anda junto, mesmo freado. Carrega, né? Só que também, se for um terreno muito cheio de aderência, ele vai ter a dificuldade para arrastar as outras, né? Então, vamos combinar, vamos fazer uma matéria nós 3 desse carro. Ele não serve nem para... Combinado. Inclusive, eu combinei com o Zeca, que é o cara de comunicação lá, que quando o Gerson pegar, a ideia é pegar por um tempo maior. E eu também. Então, é isso aí. Nós estamos lá nas 3 Pedras com esse carro aí, vamos lá. Sim, podemos ir. Já vou ligar amanhã. Amanhã de manhã eu vou ligar para o Zeca. Eu ouvi dizer que eles estão sem carro. Ainda não tem. Eu acho que eles estão com essa dificuldade. Mas eu vou ligar para ele amanhã. Legal. Mas já deixa, né? Ele não esquecer lá do combinado. E só para terminar, eu não fiz os posts porque eu questionei eles. Eles foram atrás de informação. A informação que veio de resposta é que tem o diferencial. Eu insisti de novo. E aí eu falei, agora eu fiquei meio amarrado, porque não tem. Ou se não tem, tá faltando entender em que momento que ele funciona. E aí, só para fechar o assunto,
há um pouco tempo atrás apareceu um vídeo com a caixa de transferência aberta. E ela não tem diferencial. Olhando ali, então... não dá para ver onde tem diferencial. É um part-time por corrente que você... Saída direta para o traseiro... É uma caixa de transferência comum, né? A gente, até pela carcaça você vê que não... Sim, né? É pequena, né? Uma das marcas registradas do Auto Entusiastas é a gente colocar o carro num elevador e mostrar um pouco do carro por baixo. Logicamente, às vezes, nos eventos a gente não tem tanta condição de fazer isso. Tem alguns eventos que eu até consigo dar uma escapadinha, levantar. Já fiz isso aí em Foz do Iguaçu uma vez, em alguns lugares eu cheguei a fazer isso, mas não é comum. Mas nesse carro aí eu fiz questão. Lógico que eu não consegui levantar o carro, mas eu consegui deitar embaixo. Eu também deitei. Né? Eu deitei embaixo dele, então, inclusive... Era um maluco também deitado ali embaixo. No vídeo que eu gravei, que foi pro ar, eu tô deitado lá embaixo e dei uma olhadinha lá. Eu achei que em alguns aspectos a construção dele é um pouco frágil demais. A parte assim de os braços de suspensão, as soldas... São meio a espessura, né? São muito... A espessura até que não diz muito, porque depende do material que está usando. Mas o tipo de solda, né? Então é um braço soldado num olhal, sabe? Então, por melhor que seja o material e tudo mais, me parece uma construção tanto quanto frágil. Sim, né? Faltou aquele desenho que tem um encaixe melhor. Não, faltou um encaixe melhor, entre uma peças, peça talvez estampada que for com uma forma ideal, né? Então isso aí tipo me pareceu... coisa é hora de uso, né? Para ir sentindo, né? Mas como produto eu achei bem legal. Eu achei o interior legal, as configurações, eu gostei. E assim, o painel. Não, eu também é um gostei. carro que naquele preço nós não temos nenhuma coisa parecida, né? Com essa construção de Sport Utility, nessa vocação off-road mesmo. Nessa vocação, temos, né? Nessa vocação não tem mais nada disso aí no mercado hoje, né? Você vai ter o quê? Você vai achar SW4. O Jimny, talvez. Não, mas o Jimny não. O Jimny tem essas características de construção, mas né? É pequenininho, é outra coisa, né? Tal. Só que é pequenininho, pouca potência, né? Então tá numa categoria abaixo. E acima a gente consegue falar de SW4, até de Trailblazer, que é chassi, carroceria, eixo traseiro e tal. Só que nós estamos falando de um carro mais caro, né? E sem ser híbrido também, né? Sem ser híbrido, com menos potência. E para baixo a gente tem o Bronco. O Bronco, talvez um Bronco... Um Compass Diesel. Sim, mas aí a gente tem que levar a comparação para o off-road, que aí eu acho que o Bronco fica devendo em relação ao tanque no quê? Chassi, carroceria, eixo rígido e reduzida real. E a gente numa faixa de preço bem mais abaixo também, né? Eu acho que abaixo agora, enquanto não chega o 25. Eu tenho a impressão de que quando chegar o 25 eles vão voltar para os 280. Não vai ser os 200 e acho que... Mas de qualquer jeito o tanque é 333. 333. Mas tá falando de um carro menor também, né? Bom, já que entramos numa chinesa, né? E a Shark? A Shark é um carro que eu tenho uma vontade de andar. Eu não andei ainda. Não? Só o Gerson andei ainda. Né? Eu não andei ainda. Quis muito andar, não consegui ainda. Porque é outro conceito a Shark, né? Quando eu não andei, mas eu tive lá naquela apresentação que eles fizeram antes do lançamento, lá no Festival Interlagos do ano passado. Tá. E lá eu questionei muito eles com relação que você só tem tração traseira através do motor elétrico. E sempre que você tem essa configuração de construção, e por já ter passado algumas situações com outros carros também híbridos, também plug-in, de outras marcas com essa mesma construção, ou seja, o 4x4 se dá pela soma de um motor a combustão dianteiro com um motor elétrico traseiro. Que é o Compass 4xE, né? O 4xE é essa construção. Né? O Grand Cherokee é um pouco diferente, porque ele tem essa mesma construção do tanque. Então, o 4xE na Jeep são construções diferentes a depender do tipo de carro. Mas qual é a questão? Quando acaba a bateria ou quando ela está perto de... Como é que funciona essa tração 4x4? Tudo bem, a gente sabe que tem um gerador acoplado ao motor, mas esse gerador ele não entrega a potência toda para você ter o motor elétrico a pleno. Mas a bateria também não descarrega tudo. Então, no caso do Shark, que é BYD, eles trabalharam muito em cima disso. Ele separa 25% da bateria. Você pode configurar para um pouco menos, mas em modo off-road ele não deixa. Você não consegue menos que 25%.
Mesmo no modo totalmente híbrido? Você não consegue configurar para menos de 25. Como eu não dirigi, eu não sei, mas, por exemplo, se você pegar um Song, você consegue, né? Botar um pouco menos de 25. Mas quanto? 20? Não sei se é 15 o mínimo. Agora eu não lembro cada um, mas todos eles porque, têm... até para o pessoal entender, esse balanço é justamente para você trabalhar consumo de combustível e carga de bateria, para você ter uma mescla ali, né? Então, eles trabalharam muito nisso, né? Falei, bom, ótimo. Só que aí, nesse conceito que você está me falando, você não vai alcançar essa autonomia. Sim. E aí E aí parou aí a conversa. Você consegue esse alcance por quê? Mesmo você reservando 25% da bateria, quando que você vai consumir esses 25%? Quando zerar o tanque de combustível. Sim. Se o tanque de combustível esvaziar 100%, é pane seca, você ainda vai ter os 25% da bateria para rodar. E você vai rodar aqueles 25% remanescente. Então, aí talvez, pelo que a BYD fez aí, com relação a... É que eles chamam de SOC isso, né? SOC. SOC? Eu não consigo me lembrar qual é a letra agora, mas alguma coisa, Charge. Então esse C final State of Charge. É alguma coisa assim. State of Charge. Que é para você manter um mínimo... Tudo bem. Pra você conseguir... É o estado de carga da bateria. Ela mantém... Porque, por exemplo... que nem eu fiz aquele teste que eu fiz no BYD King, que a gente publicou, um teste rapidinho de 0 a 100. Mesmo com a bateria totalmente descarregada, que totalmente é 25%, você consegue ainda ter um 0 a 100 de 6 segundos, 5 segundos. Entendeu? Porque você ainda tem carga na bateria. Entendeu? Que no caso dele Mas, por exemplo, no caso do... Você falou que foi o King? King. Mas, assim, porque o King não é plugin, né? Ou é plugin? É plugin. Mas aí você não tem a questão de que quando se você drenou todo o tanque de combustível, você perdeu o motor a combustão, aí você não tem toda a potência. Não, aí não. Aí não, tudo bem. Não, eu cheguei num ponto que a bateria desceu até 25. Mas ele tem até o 25. E aí ela não baixa mais. Está descarregada e agora eu entendi o contrário. E agora está o motor a combustão. Você estava falando da reserva da bateria e até ela você ainda tinha a potência. Que é a mesma coisa no Shark, né? O Shark usa o mesmo conceito. Só que assim, onde eu me peguei muito com eles é em relação a isso. Quer dizer, você está me falando um número de autonomia, que esse número de autonomia ele só acontece se eu não estiver drenando muita energia do motor a combustão para manter bateria. Senão eu não tenho aquele número. Que essa é uma questão também que... em certos produtos, quando você fala lá muita quilometragem, depende muito do jeito de usar. Exatamente, é isso. E aí onde eu fui me pegando foi... Eu fui para Foz do Iguaçu com esse novo... Sim, eu vi os 1.200 quilômetros, né? O Moda Jayco 7. E a minha projeção de quilometragem é 1.450 quilômetros com ele. Com uma carga de bateria. Com uma carga de bateria e um tanque. Um tanque de 60 litros. 60 litros. Então, é um consumo pequenininho. É um consumo excelente, né? Nossa, é um consumo excelente. É bom, hein? Tudo bem, eu sei que para conseguir essa meta aí, a gente estava numa competição. A gente andou mais devagar. Ele foi a 60 por hora daqui até... Não foi 60. Não foi 60. Era onde eu ia chegar. Era onde eu ia chegar em relação ao uso off-road, né? Porque aí é uma outra condição. É uma outra condição. E o BYD Shark, a picape, eu não explorei a parte off-road. Eu explorei mais a parte de picape mesmo, como que é uma picape. Então vamos pegar de novo. Vamos pegar de novo. Vamos fazer nós três de novo aí. Aliás, seria bom a gente pegar a Shark e um tanque ao mesmo tempo. E no caso da Shark, eu queria fazer alguns testes específicos com ela, porque ela é muito pesada. Né? 3.000 e não sei quanto. Aliás, vocês conhecem um canal chamado Munro Live no YouTube? Não. É um cara que faz teardown de carros lá nos Estados Unidos. Eu sei, eu já vi. E ele tem o teardown da Shark lá. O teardown eles desmontam o carro inteiro e vão analisando componente por componente. É muito legal, né? Você lembra qual é a capacidade de carga da Shark? É baixa. Por que é baixa? Para não passar o PBT, Para não passar o PBT e ser obrigado a ter carteira C. Eu ia te perguntar justamente, vamos supor que seja... Porque acho que são 3.450 o PBT dela. Então, se, por exemplo, ela carrega 600, você está falando de 2.800 quilos de picape, né? É isso aí. É mais pesado que uma F-150. Tem que olhar aí, mas acho que é em torno de 700 quilos. Mudando assim, mudando um pouco de assunto, continuando em produto, né? Se você pudesse escolher um off-roader no mundo inteiro para ser seu pro resto da vida. Rapaz, isso aí é uma pergunta muito complicada. Tá bom, 3 então, 3. A 3 é bem mais fácil, né? 3, porque eu sou bonzinho. Mas eu vou te falar por que um carro só é tão difícil de escolher. Porque depende muito da vocação que você quer, do tipo de uso que você quer.
Então, se eu fosse pensar... Que serviço para tudo, Para ser o seu carro, pro resto da vida. Agora eu só posso ter um carro pro resto da vida. Era esse o meu conceito. Só posso ter um. Não quero saber se é o melhor off-road, se é o mais veloz. Pro meu uso? Pro seu uso. Eu quero uma coisa bem pessoal. Para os carros de hoje, acho que seria ou um Jeep Wrangler ou o próprio Defender. Tá. Eu acho que são... do top de mercado, acho que são os dois carros que te entregam a melhor capacidade off-road hoje. A gente pode falar um pouquinho de outros carros, né? Porque você pode falar de um Classe G, por exemplo, que é um off-road sensacional, mas está falando de um nível de preço... de R$1 milhão de reais. Muda muito o jogo, né? Mesmo hoje em dia, quando você compara a Wrangler com o Defender, está falando já de uma diferença de preço bem acentuada, né? Mas, por exemplo, se eu fosse escolher esse carro pensando em viagens longas, eu iria para o Defender. Pelo que ele é em relação a conforto, por ser suspensão independente, você tem mais estabilidade, enfim, tem várias coisas. Se eu fosse pensar em trajetos mais curtos e off-road mais avançado, eu iria para o Wrangler. Pela construção, chassi, eixo rígido e não ter a suspensão pneumática, que ela não vai ser tão útil numa situação de off-road mais pesado. Ela não vai te trazer benefício significativo. Né? E, para fechar, o fato de que o Wrangler você brinca com ele, levanta a suspensão fácil, bota pneu grande de um jeito muito mais fácil. Customiza ele do jeito que você quiser. É um outro brinquedo. E sem ser tão caro, né? Sem ser tão caro, né? Legal. Hoje você fala de 850 um Defender, né? Então é Jeep e Land Rover, né? E assim, até meio óbvio isso, né? Para quem me conhece, por exemplo, porque... E o que você acha de existir um Jeep 4x2? Um carro da Jeep 4x2. Para mim, isso eu acho... Um Renegade 4x2. Eu consigo entender a empresa fazer isso. Eu também consigo, mas... A gente já fez... Para quem me conhece sabe que eu já fiz um monte de eventos para Jeep, assim como já fiz para Land Rover e para outras marcas também. Eu consigo entender a empresa fazer isso. Eu acho que tem uma certa lógica quando você pensa em condições de mercado. Basta ver que o Renegade mais vendido e o Compass mais vendido são 4x2. Isso já diz muito dos motivos que levam eles a fazer isso. Mas me dói um pouco no coração quando você é um apaixonado pela marca, pelo que ela representa. E aí você fala assim, puxa vida, hein? Aliás, eu tenho um carro da marca Jeep que não tem capacidade off-road. E aí vira piadinha de internet. Né? Outro dia eu vi tem que saber lidar com isso. Aí. Outro dia eu vi o Carquejo bem decepcionado. O dia da apresentação dos novos Renegade lá em Atibaia. A Jeep, ela tem um aplicativo que é que ele ajudou a fazer, inclusive, né? Jeep Trilhas. Você ajudou eu tenho um orgulho grande desse aplicativo. Enorme isso daí. A gente fez toda a curadoria dos roteiros e produziu os roteiros. Produziu os roteiros, botou, tem no aplicativo e tudo mais. E aí nós fomos lá na apresentação, estou lá eu pelo autoentusiasmo na apresentação, está o Carquejo lá, porque ele fazia parte da equipe lá lá eu estava no evento. De treinador, a gente não cuidou do test drive de vocês, que ficou pelo pessoal de comunicação mesmo, mas naquele evento eles estavam lançando também o Jeep Nature. Isso. Que é um programa... Aí eles lançam esse Jeep Nature, eu na hora perguntei lá, né, então vocês vão usar as mesmas trilhas que tem no aplicativo? Não. A pessoa lá nem sabia que existia o aplicativo praticamente. Esse é o problema das empresas, elas vão perdendo a memória, né? Ficou um vácuo ali. Que coisa, né? Agora, eu tô vendo ali o relógio, nós estamos chegando ao fim, eu só queria saber... vou fazer mais essa pergunta, vai. Estamos aqui, que o papo tá bom também, nem senti que passou uma hora. Isso é bom. Conta pra gente aí qual foi a sua maior aventura, o maior perrengue, sei lá, a sua história mais legal que você tem pra contar no off-road. Aquela coisa que você fala problema? Assim... Não sei, a mais legal, pode ser problema, pode ser alcance, pode ser... Aquelas que você fala assim, essa pro resto da vida eu vou contar numa roda de amigos. Eu vou contar duas coisas que estão entrelaçadas, inclusive. Eu gosto de falar muito... Porque por conta de trabalho, eu acabo fazendo muita viagem sozinho, né? E muita gente questiona isso, né? De viajar sozinho, é legal, não é legal? E aí eu costumo falar, eu gosto muito e vou te dar um exemplo. A minha maior viagem sozinha, ela durou 42 dias e 17.400 quilômetros. Que é bastante coisa, né? Você parar para pensar, é bastante coisa. E
E foi para fazer o quê? Para montar o roteiro para levar o pessoal até o Ushuaia. Ou seja, sair de São Paulo e até o fim da América do Sul. Então isso eu costumo contar, que eu acho que fala muito do que é essa paixão, né? Que você encarar um trabalho desse, assim, uma viagem tão longa... E a gente está falando de 17.400 quilômetros em 42 dias, ou seja, é rodando muito, é trabalhando muito, e tudo isso para propor um roteiro bacana para o pessoal que a gente ia levar. E não é em estradas tipo Bandeirantes, né? Não. É fora de estrada quase o tempo todo, né? É claro que quando a gente fala fora de estrada quase o tempo todo, tem muito mais a ver com hora do que com quilômetro, né? Porque às vezes você faz 1 hora, você faz 100 quilômetros na rodovia, às vezes você faz 10, 5. 2 no fora de estrada, né? Então depende muito das condições. E aí, quando eu estava voltando dessa viagem, eu ia levar... eu montei esse roteiro e no final dele eu já montei um segundo roteiro. E esse segundo roteiro era o que a gente chamava de Extremo Sul. Era uma expedição que ficava... ia até Punta del Este, mas era para conhecer as coisas mais legais do Rio Grande do Sul, serras catarinenses e tal. E aí, uma das coisas muito legais dessa região é atravessar a Praia do Cassino, que são poucos os brasileiros que sabem disso, que a maior praia em extensão do mundo está no Brasil. São 220 quilômetros de praia. Sem interrupção. Totalmente deserta. Você tem um vilarejo no final, que é o Chuí, ou seja, é o extremo do Brasil. E o outro balneário, que é o balneário que se chama Cassino, que é o nome da praia, que fica na outra ponta. Então, esses acho que dá 212 quilômetros para ser exato, eles são praticamente desertos, não tem nada. E aí eu ia fazer essa travessia. Eu tenho 3 amigos que fizeram de bicicleta. E de bicicleta vai tempo. Eles quiseram me levar, eu falei, não, dessa aí de bicicleta demora, né? Porque são muitos quilômetros e a bicicleta na areia, ela é bem pesada de andar. O carro um pouco sente, mas a bicicleta sente muito. E aí eu ia preparar, eu ia checar, já tinha feito essa travessia outras vezes, e aí eu ia checar se estava tudo ok, fazer as marcações e tal. E aí eu resolvi, tive assim uma ideia, falei, acho que eu vou levar o pessoal lá na duna, porque lá dá para ver a lagoa, um lugar bonito, a gente faz uma parada lá. E aí eu fui para fazer buscar esse ponto da duna, né? E subi outra, até que eu fui subir uma e aí atolei, sozinho. E aí, para contar de uma forma muito rápida, que a gente já está com o horário estourado, eu atolei numa subida de duna. E quando eu desci do carro, só de pisar no chão, o meu pé afundava quase até o joelho. Então a areia era muito, muito, muito fofa. Então não tinha jeito de tirar aquele carro sozinho. Eu atolei mais ou menos, eram umas 10 horas da manhã. E às 4 horas da tarde eu desisti. Falei, não vou conseguir tirar esse carro daqui. Eu já tinha cavado não sei quantas vezes, já tinha colocado guincho, enterrado estepe para usar como âncora, não conseguia sair de lá. Já tinha tentado usar o celular, não tinha sinal. Aí falei, bom, eu estava a 54 quilômetros, como eu estava fazendo as marcações, eu tinha esse controle, eu estava a 54 quilômetros do balneário mais próximo, que eu ia ter que caminhar. Deixei para caminhar no dia seguinte. Falei, bom, aí resolvi ligar o rádio amador para ver se eu pegava alguém falando no rádio. Aí tentei de novo o celular, deu um sinalzinho, consegui falar com São Paulo. Aí avisei São Paulo que eu estava atolado, que eu ia precisar de ajuda. Eles começaram a fazer os contatos com a cidade mais próxima. Falaram até com o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros me ligou, perguntou se eu tinha como passar a noite, porque eles não iam poder buscar naquele dia, que estava entrando uma tempestade à noite. E se eu não tivesse como ficar lá, eles mandavam um helicóptero. Mas quando eu ando sozinho assim, eu carrego, né? O que comer, o que beber. Sim, enfim. Lógico. Então eu falei, não, fico sozinho aqui, tranquilo e tal. Passou uns minutinhos, tocou o telefone, porque aí o telefone começou a funcionar, que é uma maravilha, né? Engraçado essas coisas, né? Mas tem a ver com horário, né? Questão atmosférica. Aí tocou o telefone de novo, porque já tinha ligado os bombeiros, já tinha ligado o pessoal da prefeitura. E aí tocou o telefone de novo, eu atendo, o cara falou assim, você é o cara que tá atolado aí na Praia do Cassino? Eu falei, sou. Ah, você tá na rádio tal, nós estamos aqui ao vivo, queria... Aí eu dei entrevista pro cara ao vivo. Olha, que loucura. E pra fechar a história, a coisa circulou lá na cidade, o pessoal do Jeep Clube local ficou sabendo que eu tava atolado. Eles me ligaram também e falaram assim, não vai ficar sozinho aí. Ninguém que é jipeiro deixa alguém para trás. Isso aí, eu conto ficar até arrepiado, porque essa é uma lei. É uma lei do off-road. Ninguém fica para trás. E os caras foram lá me buscar de noite. Chegaram lá às 11h30 da noite, mais ou menos. Deram uma puxadinha, arrancou o carro, nós voltamos para a cidadezinha.
paramos para beber, brindamos, foi uma festa. Que legal essa história. Muito boa. Fechamos com chave de ouro aqui. Essa história é bacana mesmo. Fechamos esse podcast com uma bela história, então. Pessoal, Luiz Carquejo, eu falo que é o maior porque eu acho que é mesmo. Ele fala assim porque é meu amigo. Eu só sou velhinho nesse negócio de off-road aí do Brasil. Nosso colunista lá do AE, conto com vocês para insistirem, para ele aparecer mais vezes lá. Faremos. Quem tiver... E nós vamos fazer o seguinte também, nós vamos trazer mais ele. Boa. Por exemplo, quando eu pegar, que nem eu peguei a Shark e não tive uma ideia de chamar ele para fazer uma coisa a mais. Vamos com a agenda é sempre uma alegria. Vamos explorar um pouco mais essa... E vamos fazer o passeio AE. Passeio normal e o off-road se tiver quórum. Então já temos muitos compromissos. Já temos compromissos pro ano todo. Tá gravado isso, nós não podemos... E mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma honra participar do Auto Entusiastas. Às vezes eu me sinto um peixe fora d'água, porque lá é uma reunião de mestres e de conhecedores profundos. É por isso que você está lá. Você faz parte. Enfim. Mas é uma imensa alegria e também foi uma imensa alegria participar aqui com vocês. Show. Muito Adoramos. Legal. Obrigado. Papo. Obrigado, Pelado. Valeu, pessoal. Até o próximo podcast do AE. Valeu, até a próxima.